Meus queridos, barras tracionadas, exercícios de fixação. Sobre as barras tracionadas das estruturas de aço, de acordo com a NBR 8800, assinale a alternativa incorreta. Em regiões com furos, a área líquida de uma barra é a soma do produto da espessura pela largura líquida do elemento determinada conforme norma. Perfeito. Espessura vezes largura líquida. A força resistente de tração deverá ser o menor valor entre ruptura da seção bruta e escoamento da seção líquida. Preste atenção no golpe. Ruptura da seção bruta? Não. A seção bruta ela atinge um estado limite antes, que é de escoamento. Ela não chega a atingir a ruptura. Quando ela escoa, ela já tem grandes deformações que classificam, que enquadram como estado limite último. Então é ruptura da seção bruta? Não, é escoamento. O escoamento acontece primeiro e já é um estado limite último. Escoamento da seção bruta e, agora sim, ruptura da seção líquida, já que aqui na seção líquida o escoamento não é crítico. Portanto, gabarito letra B. Vamos ver se as demais questões estão corretas. É recomendado que o índice de esbeltez das barras tracionadas, excetuando-se os tirantes ou barras montadas com pretensão, não seja superior a 300. Se eu estou falando de barra tracionada, esbeltez 300, ok, com exceção de barras com pretensão. Na determinação da área líquida, de seção que compreenda soldas de tampão ou soldas de filetes em furo, a área do metal da solda deve ser desprezada. O que ele quer dizer aqui? Quando tem solda na minha seção, eu não devo considerar essa área como área de perfil, né? Nós não falamos ainda de soldas nesse exercício, mas é uma assertiva também correta, né? Na determinação da área líquida, que tiver solda, eu não vou considerar o metal da solda. Devo desprezar, tá ok? Só vou considerar o metal base, que a gente chama. Em estruturas metálicas, no dimensionamento de um perfil de aço submetido à tração, assinale a alternativa incorreta. Deve-se considerar a região da peça onde não se permite o escoamento generalizado, por inutilizar a peça devido à ocorrência de alongamento excessivo. Perfeito. Quando eu for dimensionar uma peça, a região onde não permite escoamento generalizado, que é a região de seção bruta, né? Eu tenho que considerar, porque se acontecer escoamento dessa região, a peça será inutilizada por alongamento excessivo. Está correto. É a justificativa do escoamento da seção bruta. Deve-se considerar a região da peça onde não há uniformidade de tensão. Nessa região, por ser uma região restrita, permite-se escoamento localizado. O que ele quer dizer onde não há uniformidade de tensão? Sempre quando eu tenho furo, eu tenho pontos de concentração de tensão. Eu saio de uma área de seção bruta, começo a entrar numa área de seção líquida, né, com furos. Então há ali pontos de acúmulo de tensão e, claro, a seção que resta, a área líquida restante, vai ter tensões mais elevadas. Então ele fala isso, que na região da peça onde não há uniformidade, por ser restrita, não tem problema escoar. Eu preciso de preocupar com a ruptura da seção líquida. Portanto, o escoamento de seção líquida não é um problema, porque é localizado. Em barras tracionadas, há limites máximos de índice de esbeltez. Assim, eu adianto para vocês que a esbeltez, que é L sobre R, que é comprimento destravado sobre raio de giração, deve ser menor ou igual a 300 em casos de barras tracionadas. Para a definição da área líquida de uma seção transversal onde há furos, considera-se para o cálculo o diâmetro e a quantidade de furos. Sim, na área líquida eu vou considerar quantos furos tem e qual é o diâmetro de cada um desses furos. Está correto. Só sobrou então a alternativa E, na região onde a limitante é a ruptura, no dimensionamento ou na verificação, considera-se a área da seção maior que a área bruta da peça. Veja, olha, na hora da ruptura, o que eu considero é a seção líquida, né? E não uma seção maior do que a área bruta da peça. É uma seção menor do que a área bruta da peça. É uma seção líquida.
Portanto, isso aqui está incorreto, gabarito letra E. Em estruturas metálicas, para as barras de aço tracionadas, na limitação de índice de desbeltez, recomenda-se que o índice de desbeltez das barras tracionadas, tomando como a maior relação entre o comprimento destravado L ou LT e o raio de giração R correspondente, com exceção de barras redondas rosqueadas que são montadas com pretensão, ou seja, tirando essas barras de pretensão, devem possuir a seguinte relação: comprimento destravado sobre R menor ou igual a 300. Já falamos isso algumas vezes. Acerca de projetos de execução de obras e serviços de engenharia, julgue o item a seguir. A viga de uma estrutura de aço com ligação parafusada, mostrada na figura a seguir, quando for submetida a uma tração, ou seja, tração axial, atingirá a resistência ao escoamento ao longo de toda a seção 2 antes da seção 1, certo ou errado? Neste caso, a resistência dos materiais básica. Se eu tenho menos área, tenho tensão mais elevada. Se eu começo a tracionar uma peça que tem seção bruta e seção líquida, onde que vai escoar primeiro? Obviamente, na área que tem furo, na seção líquida, porque ela é menor e a gente sabe que tensão é força sobre área. Quanto menor a área, maior a tensão. Então, quem vai escoar primeiro é onde eu tenho área líquida, ou seja, área menor. Isso é um problema de dimensionamento? Escoamento de área líquida? Não. O que importa para nós é o escoamento... Desculpa. Isso que importa para nós é a ruptura da área líquida e não o escoamento. A questão não entrou nesse mérito, ela simplesmente falou: olha, nessas questões, se eu coloco um esforço axial, a resistência ao escoamento da peça vai ser atingida na seção 2 antes de ser a seção 1. E isso está perfeitamente correto. Escoa primeiro aqui, nessa seção pontual, para depois escoar aqui. Só que o escoamento na seção líquida não é um problema. O problema é o escoamento da seção bruta. Por quê? Toda essa área é seção bruta. Se isso começa a escoar, resulta num alongamento muito grande. Agora, se simplesmente este local do furo escoa, esse furo pode ter que fique um pouco mais ovalado, mas não chega a ser um limite último. O limite último aqui é ruptura. Não foi o mérito da questão, mas preste atenção nisso. Segundo a ABNT 8.800 de 2008, que já foi atualizada para 2024, em relação às barras primáticas submetidas à força de tração, a força axial resistente de cálculo a ser usada no dimensionamento, exceto para barras redondas com extremidades rosqueadas e barras ligadas a pinos, é o menor valor obtido, considerando-se os estados limite último de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida. Até aí, perfeito. Aí ele diz o seguinte: o cálculo para o escoamento da seção bruta deve ser feito aplicando o produto entre a área líquida efetiva da seção transversal da barra e a resistência à ruptura do aço. Meu amigo, se eu estou falando de escoamento da seção bruta, é a área bruta, chamada de AG, e não é resistência à ruptura, e sim resistência ao escoamento, FY. Portanto, aí está errado, embora a primeira parte esteja correta, a assertiva final está errada. Dentro do dimensionamento de estruturas metálicas, o valor de cálculo da força normal resistente ao escoamento da seção bruta é dado pela fórmula. A força resistente é a área bruta, AG, gross área, FY dividido por gama AY. Qual o valor de gama AY? Quando eu falo de estados limites último aí de escoamento, flambagem e estabilidade, preciso lembrar que o fator de minoração das resistências para uma combinação normal é 1.10 ou 1.1, gabarito letra B. Em relação às barras metálicas solicitadas à tração axial e com base na determinação da NBR 8.800 de 2008/2024, analise
as afirmações abaixo e assinale V se verdadeiras e F se falsas. A força axial de tração resistente de cálculo das barras primáticas será o maior dos valores obtidos entre escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida? Claro que não, né? É o menor dentre eles é que vai guiar, que vai direcionar o meu dimensionamento. Em barras ligadas por pinos, a determinação da força axial de tração resistente de cálculo também deve avaliar a ruptura da seção líquida por cisalhamento e a resistência à pressão de contato na área projetada do pino. O que a gente está querendo dizer aqui? Quando eu tiver uma barra conectada por pino, eu preciso avaliar, além do esforço na barra, eu preciso avaliar a ruptura, cisalhamento e o esmagamento, né, a pressão de contato entre pino e barra. Isso está correto, embora a gente não tenha estudado ainda conectores, eu preciso verificar, além da barra, a própria falha do conector, por cisalhamento ou o esmagamento ali no contato barra conector. Recomenda-se que o índice de esbeltez de barras tracionadas, com exceção de tirantes de barras redondas pré-tensionadas ou outras barras com pré-tensão, com exceção dessas, é recomendado que não ultrapasse 300. Na tração, isso está correto. O coeficiente de redução da área líquida, CT, é o mesmo para todas as formas de transmissão de força de tração. Se fosse o mesmo, a gente não teria área líquida efetiva como sendo CT vezes área líquida, né? Isso aqui é um coeficiente que vai levar em conta como a força é transmitida para as barras, né? Se é elemento soldado, parafusado, se tem ou não excentricidades na ligação. Portanto, não é o mesmo para todos. Depende de cada caso. É comum que nós consideremos CT igual a 1 quando a banca não entra no mérito de como esse esforço é transmitido. E, de fato, é complexo, é normativo e não cai em prova. Portanto, aqui, falso, nós temos FV, VF, gabarito letra D. Uma diagonal de treliça de aço ASTM A36 está submetida a um esforço de tração centrado de projeto, ND igual a 100 kN, decorrente da combinação normal de ações. A área bruta necessária para que a diagonal atenda ao estado limite último de escoamento da seção bruta é igual a... Primeira coisa, aço A36. Você precisa lembrar que ele é o equivalente ao aço brasileiro MR250, que é de média resistência, onde o FY é 250 MPa. Tudo bem, está falando de área bruta, escoamento de área bruta. Eu lembro então que a força resistente de cálculo no escoamento da área bruta é a própria área bruta vezes tensão de escoamento dividido por gama A1, né? Combinação normal para escoamento. Eu posso lembrar esse valor, eu já dei 250. Gama A1 eu preciso lembrar que é 1,10, eu estou falando de escoamento e não de ruptura. E já tem o esforço que é de 100 kN. 100 kN. Portanto, basta isolar a área bruta. Quando a gente isola essa área bruta, se a gente calcula 4,4 centímetros quadrados, gabarito letra C. Lembre-se, 250 MPa, basta dividir por 10 para achar em quilonewton centímetro quadrado. Isso ajuda e muito no cálculo de estruturas metálicas, que os valores de área normalmente são dados em centímetros quadrados. Fica mais fácil eu cortar aí, simplifica a conta. Faça como quiser, fica só a dica aí para fazer a conversão de MPa para quilonewton centímetro quadrado. Mais uma vez a tabelinha de ácidos aqui, ó, a STM A36 e MR250, eles têm mesma tensão de escoamento e a resistência última dos dois varia ali num intervalo muito próximo. Gabarito, então, letra C. A figura representa uma ligação metálica de duas chapas de 20 milímetros de espessura por 140 de largura, com talas de mesma seção transversal e 8 parafusos de 20 milímetros de diâmetro. Considere que o furo padrão deve ter folga de 1,5 milímetros e que o corte por punção danifica material
danifica parte do material da chapa, exigindo um acréscimo de diâmetro de furo de 2 milímetros. Veja, aquilo que nós vemos na aula teórica. É o diâmetro do parafuso mais 3,5 milímetros. Esse sim é o diâmetro do furo. Neste caso, a área líquida da seção furada para o cálculo da tensão será... Qual é a área líquida aqui, então? Olha, eu tenho a seção de corte, que se repete, né? 4 vezes essa seção, e não faz sentido fazer furação enviesada. Por quê? Obviamente que se eu faço uma linha como essa, uma seção de corte como essa, é muito mais resistente. Por quê? Só tem 2 furos e tem toda essa diagonal aqui de resistência. Então, aqui não precisa considerar a seção com furação enviesada. A gente só considera as seções aqui retas que passam pelos parafusos. Se eu sei que o diâmetro é o próprio diâmetro do parafuso com 3,5 milímetros de folga, cada furo tem o diâmetro de 23,5 milímetros. Basta, para calcular a área líquida, multiplicar a espessura, que é 20 milímetros, por 140 menos 2 vezes, porque tenho 2 furos a cada seção de 23,5. Conta, então, área líquida de 18,60. Qual é a área líquida efetiva? É CT vezes AN. Não perguntou, e se tivesse perguntado, eu iria considerar CT igual a 1. Beleza? Fácil, simples, lembre-se disso, principalmente nas furações aí retas, né, sem ser enviesada, porque é o que mais pode vir. E lembre-se, escoamento é da seção bruta, ruptura é da seção líquida. Um abraço, até a próxima.